Bom, pessoal, aqui estou para mais um review. Hoje o review é de uma publicação muito querida, que eu queria muito na Biblioteca do Nascido e hoje nós temos ela em mãos. Hoje nós vamos fazer o review desta maravilha aqui da Thomas Nelson. História do Cristianismo, do Bruce L. Shelley. Tá? É um livro que ele traz para a gente todas as épocas da igreja, ele traz para a gente toda a igreja desde lá dos apóstolos até o dia de hoje. Traz toda a história do cristianismo em si, como surgiu a igreja. Tá? Então é um livro que eu babava. Eu lembro quando eu estava em São Paulo e eu comprei o Introdução à Interpretação Bíblica, Introdução à Exegese. Esse livro aqui estava na prateleira, aí eu fiz as contas com a Vanessa. Sabe como é que é pobre, né? Pastor pobre, não dá para comprar tudo que teria que comprar. E aí eu tive que escolher e acabei escolhendo aqueles lá por causa do Seminário Nascido de Novo, né? Que a gente preparou matéria com aqueles livros. E esse daqui acabou ficando. Aí o Paulão, meu querido Paulão, o moço que eu vou dar uma máquina de café expresso de verdade para ele parar de tomar essas cápsulas, esse café de cápsula. Isso aí, além de ser um veneno, é ruim pra dedéu. Cara, cafezinho, grãozinho moído na hora, feito numa maquininha italiana de café expresso, já pensou? Então, meu querido Paulão, beijão pro Paulão da Thomas Nelson. Eu falei para ele desse livro, ele falou, não pastor, pelo amor de Deus, você já devia ter me avisado, tô mandando pro senhor. Aí ele mandou uma caixa, que vocês viram a abertura da caixa, uma caixa que até hoje eu não sei como coube tanta coisa naquela caixa, não parava mais de sair coisa de dentro da caixa. E essa maravilha estava lá. Tá? Então é isso aqui que nós vamos conhecer hoje, é isso aqui que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. História do cristianismo. Sei que vocês estão doidos, malucos para verem isso aqui. Então vamos lá. Vamos comigo, vamos conhecer a história do cristianismo do Bruce Shelley. Vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos conhecer esta maravilha. Bom, pessoal, história do cristianismo do Bruce Shelley, da nossa querida Thomas Nelson. Um presentão da Thomas Nelson para o Nascido. Já falei na introdução que eu queria muito esse livro. História do Cristianismo, uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã, desde as origens até o século XXI. Tá, da Thomas Nelson. Aos meus alunos de História da Igreja que apresentam a questão da relevância. Então a gente vem da época de Jesus e dos apóstolos, a época do cristianismo católico, época do Império Romano Cristão, época do cristianismo católico e do Império Romano Cristão, sim. Porque muitos crentes, sabe o que eles pensam? Eles pensam que existiu Cristo e os apóstolos, morreu o último apóstolo, sumiu a igreja e foi aparecer com a igreja deles. Isso que eles pensam. Tá? Não tem erro pior que esse. Então, a época do Império Romano Cristão, Idade Média, a época da Reforma, a época da razão e dos avivamentos, época do progresso, época das ideologias, época da expansão e remanejamento global. Tudo com as datas, tudo com as fases cronológicas. Prefácio. Esse livro atingiu um propósito nobre, levar os leitores evangélicos a envolverem-se com sua própria história e a conhecerem um mundo cristão mais amplo. A obra obteve êxito por causa de Bruce Shelley, que aplicou suas habilidades e experiência no projeto. Ele fez uso de seu bom caráter e de sua preocupação com a igreja, de seu olhar e formação de historiador e sua linguagem vívida, tanto para a conversão quanto para a narrativa de seus anos de experiência em sala de aula. O livro é recebido de modo amplo e caloroso por causa da disciplina nele empregada. O autor manteve o foco em um público comum, conservando-o como prometera a linguagem simples e direta, mas também foi seletivo de tal modo que isso deve ter sido doloroso para alguém com uma formação histórica como a dele. Tá? Prólogo. Durante anos um desenho em quadrinhos esteve penhorado na porta do meu escritório. Muitas vezes os alunos paravam para lê-lo e entravam sorrindo, o que gerava assunto fácil para a conversa. Tratava-se de uma tirinha da turma do Charlie Brown. Nela, a irmã do Charlie Brown, Sally, está escrevendo uma redação para a escola intitulada História da Igreja.
Charlie, ao seu lado, repara na introdução. Ao escrever sobre a história da igreja, temos que voltar ao princípio. Nosso pastor nasceu em 1930. A única reação de Charlie é revirar os olhos. Muitos cristãos hoje sofrem de amnésia histórica. Olha só, pessoal. O tempo decorrido entre os apóstolos e a sua própria época é um grande espaço em branco. Ou seja, a época dos apóstolos e a igreja de hoje, para muita gente, é um espaço em branco. Porém, isso está longe de ser o que Deus tem em mente. O Antigo Testamento está repleto de lembretes do interesse divino pelo tempo. Por exemplo, ao estabelecer a Páscoa para os filhos de Israel, ele disse: dirá a seu filho, isto será como sinal de que o Senhor nos tirou do Egito. Êxodo 13, 8, 16. E quando providenciou o maná no deserto, ele ordenou a Moisés que guardasse uma vasilha cheia para as futuras gerações. Êxodo 16, 33. Como consequência da ignorância com relação à história cristã, há cristãos vulneráveis aos atrativos das seitas, e certas distorções do cristianismo são muitas vezes confundidas com a realidade. Ao mesmo tempo, outros cristãos revelam uma disposição impressionante para o orgulho espiritual, do grego hubris. Ou seja, pessoal, esse livro aqui é mais do que se imagina. A época de Jesus e dos apóstolos, nós vamos encontrar sempre uma página dando uma explicação básica de cada divisão cronológica da história. Nós vamos ter um gráfico sobre esse intervalo cronológico, né? Então nós temos aqui, ó, é uma timeline na realidade. Nascimento de Jesus em 0. Aí a gente tem a morte de Jesus algo entre 25 e 50 depois de Cristo. Morte de Estevão um pouco antes de 50. Morte de Paulo um pouco antes de 75. Destruição de Jerusalém, Nero. Então em cima é o que acontece na Bíblia, embaixo é o que nós temos de pano de fundo histórico secular. Então aí essa timeline termina em 100 depois de Cristo. Então olha, sumam com o rei, o movimento de Jesus, cristianismo é a única dentre as principais religiões a ter humilhação de seu Deus como elemento central, ó, Jesus e a igreja, a Palestina na época de Jesus. Vamos ter esses destaques de texto aqui, ó, que nos ensinam sobre a cultura da época, ministério de Jesus, mensagem de Jesus, a última semana, a nova aliança, julgamento e a morte. E aí nós temos sempre no final de cada capítulo uma leitura sugerida, uma bibliografia, tá? Odres de vinho, tá? Então nós temos aqui já o capítulo 2, Sinédrio, Cristianismo e Judaísmo, Pentecostes, ó, falar em línguas ou glossolalia, aqui temos a fé na ressurreição, que são os destaques que eu falei para vocês, Pentecostes, a primeira comunidade, os helenistas, o apóstolo Paulo, o declínio de Jerusalém. Aqui, ó, a leitura, a bibliografia de leitura sugerida, a época do cristianismo católico de 60 a 312 depois de Cristo. Temos o quê? Nós temos essa parte que nos dá uma explicação geral da época, a timeline, tá? Que nós temos, ó, em 100, nós temos aqui embaixo nós temos os acontecimentos de pano de fundo e aqui o que nós temos na igreja. Então nós temos Inácio, Policarpio, Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano. Olha só quanta gente que trouxe bom conhecimento para a igreja e mesmo assim hoje trata-se o catolicismo como se só tivesse trazido coisa errada para a igreja. Ó, somente os desprezados, ó, Eusébio, antigo historiador cristão. Ó, mais destaques: cristianismo cresceu milagrosamente, propagação da fé, o avanço para o oeste, norte da África, o impacto social do evangelho, razões para a propagação do evangelho, política de Roma, motivos da perseguição. Aqui, ó, capítulo 5, discussão sobre o acontecimento, surgimento da ortodoxia, fé e teologia, ortodoxia e heresia, falsos evangelhos, homens que sabiam, Evangelho de Tomé, crenças dos gnósticos, perigos do saber, política e interpretação. Aqui, ó, panorama do gnosticismo, respostas ao gnosticismo, entendendo o gnosticismo hoje, coletânea dos livros, formação da Bíblia, que a gente fala da formação do cânon, ó, sempre com a bibliografia de leitura sugerida. Ó, a questão dos apócrifos, contextos básicos da Bíblia.
Uma lista de livros cristãos, olha, a aceitação do Novo Testamento pela igreja primitiva. A gente vai desde o ano 100 até o 400. A lógica do cânone, regra dos livros, líderes para as igrejas, o que pensar dos bispos, os pecados imperdoáveis, o nascimento dos santos, um pastor para os filósofos, época do Império Romano Cristão, 312 a 590, reviravolta de um império, cristãos e as fogueiras, ministério da Trindade, por que a Trindade é importante? Sábios dos tempos, Agostinho, preparação para a grandeza, Pedro como Pontifex Maximus, primórdios do papado, pretensão católica romana, mudança imperial para o leste, firme em meio às ruínas, Leão defende sua supremacia, a vontade divina na sociedade romana, Justiniano e a remoção dos limites, o conflito dos ícones, a igreja dividida em 1054, igreja grega oriental, islamismo, território islâmico, igreja latino ocidental, igreja grega oriental, Oriente contra Ocidente. Prostrando vencedores, a missão aos bárbaros, a vinda dos bárbaros, missões ao norte, o evangelho entre os francos, transição para a Inglaterra, e aí a gente vem para a Idade Média Cristã, a gente vem aqui de 300 a 800, até de Úfilas até Bonifácio, olha, o cônsul de Deus, arquiteto de um império, ascensão dos dominicanos, perigo das novas heresias, chegada dos inquisidores. Bom, vamos dar uma olhada no tamanho da letra. Nesses subtítulos, letra sempre em caixa alta, uma letra de 0,5 centímetro, 5 milímetros, né? Aí a gente tem aqui a letra maiúscula do texto. A letra maiúscula do texto tem 3 milímetros. E a minúscula tem 1,5 milímetro, tá? É uma letra confortável pelo tamanho do livro. Eleição de um novo Papa, grande cisma papal. Aí a gente vem, declínio da Idade Média. Inocêncio III, Bonifácio, cativeiro babilônico da igreja, né? A grande cisma. E aqui, Martinho V, eleito pelo Concílio de Constança em Avignon. Aqui, Wycliffe, está entre 1350 e 1400. Olha que legal. Juízo do Tempo, Wycliffe e Hus. A gente viu o comentário bíblico Wycliffe. Quem sabe qual é o comentário bíblico Wycliffe em português, coloca aí nos comentários. Olha, é o zelote inglês Wycliffe, de reformadora protestante. John Wycliffe, 1300 a 1384, reformador inglês, denunciava o mundanismo dos papas e enfatizava a liberdade espiritual dos justos. John Hus, reformador tcheco, considerava Cristo, não o papa, o cabeça da igreja. Transição na Boêmia, nós tem ilustrações, olha. Inquisição, abaixo os hereges, época da Reforma, 1517 a 1648. Aí a gente tem em 1500, a gente tem as teses de Lutero, Dieta de Augsburgo, as Institutas de Calvino, Paz em Augsburgo, Presbiterianismo na Escócia, Édito de Nantes, Guerra dos 30 Anos, Paz na Westfália. O Javali Selvagem na Vinha, Martinho Lutero. Olha, significado do protestantismo, o ataque de Lutero à autoridade papal, temas teológicos importantes para Lutero, olha só, a tabela, visão de Agostinho sobre a justiça, que é o modelo católico, e a visão de Lutero sobre a justiça, modelo protestante. Herege, fora da lei e herói. Aqui, Martinho Lutero, foi o pai da Reforma, principais tradições da Reforma, catolicismo romano, cristianismo medieval, ortodoxia oriental. Influência duradoura de Lutero. Discípulo radical, os anabatistas. Pessoal, faz uma história completa desde Cristo até os dias de hoje. Vamos passar mais. Guerra dos 30, aqui a gente já está. Indispostos a morrer por uma ideia antiga, denominações. Supressão dos inconformistas, ideia das denominações. Época da razão e dos avivamentos. Em busca dos fundamentos, o culto à razão. Espíritos da época da razão, a renascença, a maravilha da máquina mundo, a ascensão dos radicais, futilidade de uma confiança vazia, o cristianismo no tribunal,
Carpinteiro e o Conde, A Vista pelo Espelho Retrovisor, Uma Nova Ordem para as Igrejas, Vontade de Deus na Sociedade, Grande Avivalista, Defensor da Liberdade Religiosa, Época do Progresso. Nós temos, Primeiro Acampamento de Avivamento, William Wilberforce, J.H. Newman, A Rothschild, Papa Pio IX, Infalibilidade Papal, Queda dos Estados Papais, D.L. Moody, W. Booth, Evangelho Social, até a Primeira Guerra Mundial, Restauração das Fortalezas, Catolicismo na Época do Progresso, Febre Revolucionária, Catolicismo versus o Liberalismo, Liberdade em uma acepção antiga, Uma Nova Fronteira Social, Inglaterra no século XIX, Evangélicos no Mundo, Comunidade Clapham, os evangélicos e as questões sociais, os povos mais remotos da terra, as missões protestantes, Livingstone na África, a criação das sociedades voluntárias, as marcas do cristianismo moderno, o destino de uma nação, uma América cristã, o cristianismo entre os escravos, inflamado James McReady, William Beecher, puritano, defendia firmemente a visão de uma América cristã, choques culturais para a América evangélica, uma ponte para homens modernos e inteligentes, liberalismo protestante. O objetivo do liberalismo protestante, liberalismo teológico. Surge o Darwin, o impacto do criticismo bíblico, porta-vozes influentes do liberalismo, um exemplo de mudança liberal, nada a perder, salvo correntes, crise social, época das ideologias, deuses pós-cristãos para as massas. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, fundamentalismo, Conselho Mundial de Igrejas, Vaticano II, Congresso de Lausanne. Grafite em um muro de vergonha, ascensão do nazismo, cristãos sob o governo de Hitler, Revolução Russa, impacto da Segunda Guerra Mundial, retorno da antiga religião, imigrantes sem raízes em uma sociedade enferma, os evangélicos americanos. Quem são os carismáticos? 3 eras cruciais do dispensacionalismo, surgimento do fundamentalismo, William Jennings Bryan, símbolo de mudança, movimentos em direção à unidade cristã, Bom Pastor Papa João, aqui a gente vem, época da expansão global, 1900 em diante, cristianismo no Ocidente, declínio e reconstrução, secularização, ateus mais inteligentes, mudança em cristãos e igrejas ocidentais, respostas evangélicas, resgate, reivindicação e relevância, sinais preocupantes, batalhas em curso, modernidade e islamismo. Aí a gente vem no final, Bruce Shelley, falando sobre Bruce Shelley, referências biográficas do livro todo, em todos os capítulos, e índice dos movimentos históricos. Então nós temos essênios, evangélicos, evolução, exército da salvação, fariseus, feudalismo, associação fundamentalista, Associação Nacional dos Evangélicos, Companhia das Índias Orientais, Companhia de Jesus, comunismo, docetismo. É um livro muito bem montado. Índice dos acontecimentos históricos, Assembleia de Westminster, Ato da Reforma, Ato da Supremacia, Ato da Tolerância, Batalha de Capel, Bíblia de Genebra, Bíblia de Mateus, Bíblia em inglês. E aí termina, aqui a contracapa, História do Cristianismo. Bom, esse foi a História do Cristianismo, do Bruce L. Shelley, um material extraordinário que nos traz a época de Jesus e dos apóstolos, cristianismo católico, Império Romano cristão, Idade Média cristã, época da Reforma, época da razão e dos avivamentos, época do progresso, das ideologias, época da expansão e remanejamento global. Um material, você que me pergunta sempre sobre livros sobre a história da igreja, que tal aprender a fundo sobre a história do cristianismo? Lembre-se que a história é uma matéria que nós temos que saber muito, tá? Para entender a Bíblia dentro do contexto dela. Já expliquei isso para vocês. E esse livro aqui, olha, é uma arma muito forte, muito poderosa para a gente aprender mais da história do cristianismo e da história da igreja. Amém? Então espero que vocês tenham gostado desse review.
Clica aqui na descrição, tem o link para baixar o e-book Como Ler a Bíblia, um e-book que vai ajudar muito vocês no devocional diário, vai ajudar demais vocês no dia a dia de vocês com Deus, tá? Tem até um modelo de ficha para você responder o que você aprendeu na passagem na devocional, tem um truque para você nunca perder a leitura bíblica, tá aí no e-book. Clica, baixa, é gratuito. E além de você baixar o e-book, você se inscreve no nosso newsletter para receber nossos estudos, nossos artigos, tudo direitinho e gratuito no teu e-mail para você aprender mais da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto de muito e-mail. Baixa o e-book, recebe alguns artigos nossos, vê se não é coisa boa. Se for coisa boa, você continua inscrito. Se não, no rodapé do próprio e-mail tem um cliquezinho lá, você clica, se desinscreve e acabou, e beleza. Tá bom? Você não precisa, você não vai ficar preso, nem teu e-mail vai para nenhuma lista para ficar despejando spam na tua caixa postal. Pode ficar sossegado. E lógico, não esquece daquele combo maroto do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou da história do cristianismo do Bruce Shelley, um material maravilhoso, extraordinário da Thomas Nelson Brasil, que trouxe aqui pra gente, trouxe aqui pro Brasil essa obra que é de cair o queixo, tá bom? Escreve aí o que você achou dessa obra, escreve o que você achou do review. Eu posso demorar para responder, mas eu leio todas. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Deus abençoe.